Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Queria desejar a paz aí aos amigos, aos irmãos, a todos que estão assistindo esse vídeo, seja aqui no Facebook, seja no YouTube mais tarde, já vai estar postado lá também. Queria, antes de mais nada, pedir a vocês que compartilhassem, que curtissem, que nos ajudassem a divulgar a palavra de Deus, a divulgar a presença do Senhor. Que Deus possa estar alcançando a cada um de vocês, que Deus possa estar tocando a cada um de vocês. E nós vamos mais uma vez continuar falando da palavra de Deus nos livros de Esdras e Neemias e vamos falar a respeito do ensino da palavra de Deus. Nós vamos ensinar a respeito do ensino. Que legal isso, né? Muito bom mesmo. E Deus é muito bom conosco. Deus faz isso nas nossas vidas de uma forma tremenda. Nós vimos na semana passada que Esdras foi até Jerusalém por ordem do rei Artaxerxes para ensinar ao povo de Deus a respeito da palavra de Deus, a respeito das profecias que Deus tinha trazido àquele povo, a respeito das leis que Deus tinha trazido àquele povo. Isso já foi um grande milagre, uma grande manifestação do Senhor através do testemunho de Esdras. E nós vemos que quando Esdras chegou lá em Jerusalém para ensinar, houve um grande despertamento. Primeiro, um quebrantamento muito profundo. O povo reconheceu na palavra de Deus o seu pecado, o povo reconheceu a sua pecaminosidade, o povo reconheceu a sua necessidade de Deus. E depois disso, por orientação de Esdras e Neemias, esse mesmo povo se alegrou, porque Deus estava dando a eles uma nova chance através da correção. Deus estava dando a eles uma nova chance através do ensino da palavra de Deus para que eles pudessem aplicar isso. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do que foi que aconteceu com aquele povo, mas não apenas do que aconteceu com o povo de Israel naquela época. Nós vamos falar a respeito do que Deus tem para fazer nas nossas vidas hoje. Tá bom? Então, nos ajude a compartilhar esse vídeo, nos ajude a ensinar a palavra de Deus, nos ajude a alcançar pessoas, nos ajude a atingir pessoas, nos ajude a trazer as pessoas para Cristo através da sua bendita palavra, amém? Faça isso comigo, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, manda nos teus grupos de WhatsApp, manda para os teus familiares, manda para os teus amigos e que o Senhor esteja te abençoando nisso, amém? Vamos orar para começarmos a conversa de hoje. Deus, Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és poderoso, Papai. Nós nos colocamos diante de Ti e nos entregamos diante de Ti e pedimos no nome santo de Jesus que o Senhor esteja nos tocando através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco através da Tua palavra nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, ó Senhor. Nós nos rendemos ao Teu domínio, ao Teu governo, ao Teu reino, à Tua justiça, Papai. E reconhecemos que somos carentes da Tua misericórdia, que somos carentes do Teu perdão, que somos carentes principalmente da Tua presença sobre as nossas vidas todos os dias. Faz em nós o Teu desejo, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade, que o Teu poder se manifeste nisso, Senhor. Que a Tua graça se manifeste nisso. Que o Senhor esteja agindo em nossas vidas e em nossos corações em todo o tempo, para que o Teu nome seja engrandecido. Faz a Tua obra em nós, ó Deus. Por isso nós nos entregamos a Ti. Eu me entrego nas Tuas mãos, entrego a cada um desses que está vendo esse vídeo nas Tuas mãos, aqueles que verão esse vídeo no futuro, eu os entrego nas Tuas mãos também, ó Papai, para que essa palavra chegue aos corações no momento que o Senhor desejar, no momento que o Senhor tem planejado, Deus. Faz essa obra, Papai, porque nós nos colocamos diante de Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Gente, vamos lá. Então a gente viu que Esdras foi para ensinar a palavra de Deus e que houve um grande despertamento espiritual, não é? Então, dito isso, vamos começar a falar a respeito daquilo que temos para falar hoje. Deus ordenou não apenas que a palavra fosse ensinada uma vez e nunca mais fosse ensinada. Pelo contrário, Deus ordenou que a palavra de Deus fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. A gente vê isso lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículos de 9 a 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte... Vamos lá, 31, do 9 ao 12. Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Queridos, sabe que a gente tem muitos motivos para agradecer e engrandecer a Deus, porque nós não vivemos uma época como aquela que o povo de Israel viveu no deserto, ou como aquela época que Neemias e Esdras estavam vivendo na reconstrução de Jerusalém, onde
o fato de poder ler a palavra de Deus, o fato de ter essa capacidade de leitura, a capacidade de compreensão, de discernimento da palavra de Deus, era para muito poucos. E a gente percebe que mesmo nesse momento em que o povo era muito limitado, não é? Em que apenas os escribas tinham essa capacidade, Deus ordena a Moisés que escreva no livro da lei, que essa lei deve ser lida a cada 7 anos. Ou seja, não basta ler uma vez, não basta ouvir uma vez, não basta se alimentar da palavra de Deus uma única vez. Não basta isso. Pelo contrário, na verdade, Moisés, no seu tempo, ele fazia a leitura da palavra de Deus todos os sábados, e ainda havia um momento especial em que todo o povo se reunia uma vez a cada 7 anos para que os escritos ditados por Deus a Moisés, os escritos inspirados por Deus a Moisés, fossem lidos. Os escritos dos profetas, toda a lei era explicada ao povo numa convocação solene a cada 7 anos. A cada 7 anos havia uma renovação, por assim dizer, desse conhecimento. Havia uma renovação, por assim dizer, deste aprendizado do povo, para que o povo jamais deixasse de seguir a lei de Deus, para que o povo jamais deixasse de compreender aquilo que Deus estava falando. Então, além da leitura que se fazia a cada sábado, conforme Atos capítulo 15, 21, nós vamos ler daqui a pouco, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Ou seja, o povo deveria estar o tempo todo ciente daquilo que Deus desejava deles. Vamos ler lá, Atos capítulo 15, versículo 21, apenas para você ver que a palavra de Deus é que nos ensina isso. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ok? A gente percebe aqui, então, que o ensino da palavra de Deus ao povo, ele deve ser constante. A gente percebe que o ensino da palavra de Deus deve acontecer muitas vezes, deve acontecer várias vezes. Não basta pregar, ou não basta entender, ou não basta ler uma vez só. Pelo contrário, nós devemos, cumprindo a própria palavra de Deus, meditar nessa palavra, meditar no livro dessa lei, dia e noite, ensiná-lo aos nossos filhos, levar isso aos nossos amigos, levar isso aos nossos contemporâneos, levar isso àqueles que nós lideramos, levar isso àqueles de quem nós somos liderados, para que a palavra de Deus seja difundida por sobre toda a terra. Nós vamos ver daqui a pouco quais são as influências dessa palavra na nossa vida cotidiana, quais foram as influências dessa palavra no povo de Israel, qual foi a influência dessa palavra na igreja primitiva. Nós precisamos ver isso e permitir que essa palavra seja influência em nós também. Que essa palavra seja influência nas nossas vidas. Ah, mas alguém pode dizer, mas foi Moisés que falou a respeito disso, né? Tá lá no Antigo Testamento, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia basta ver uma pregação no YouTube, basta de vez em quando ligar o radinho numa rádio evangélica e ver uma pregação qualquer. A gente não precisa ser tão rígido assim. Não, pelo contrário. O estudo da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus foi demonstrado como necessidade pelo próprio Mestre, pelo próprio Jesus. Vamos lá, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardar tudo o que ele lhes tinha mandado. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte, minha gente, olha lá, finalzinho do livro de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É legal, né, que a gente gosta de dizer que o Senhor está sempre conosco. A gente gosta de dizer que a gente tem sempre a companhia de Deus. E é muito importante que a gente possa dizer isso. É muito importante que a gente tenha essa consciência de ter a presença de Deus conosco. Mas nós precisamos entender que isso também é uma condicional, né? Deus nos ordena algumas coisas. E uma das coisas que Ele nos ordena é que a gente vá, que a gente ensine, que a gente pregue, que a gente evangelize, que a gente corrija, que a gente edifique, que a gente anime, que a gente impulsione as pessoas através dos ensinamentos da palavra de Deus, através dos mandamentos do Senhor, que a gente leve as pessoas a amar a Cristo, que a gente leve as pessoas a amar a sua palavra, que a gente leve as pessoas a conhecer a Deus através da sua palavra e dos seus mandamentos. Nós estávamos ensinando um grupo de jovens essa semana ainda,
E nós dizemos justamente isso, não basta dizer que ama a Deus. O próprio Senhor disse, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É esse que me ama. Então, nós precisamos ensinar as pessoas, para que as pessoas entendam que amar a Deus não é só de boca. Amar a Deus requer uma atitude. E essa atitude de amor nada mais é do que ter os seus conhecimentos, do que ter os seus mandamentos, do que adquirir para si próprio o conhecimento da palavra de Deus. E é mais que isso. É guardá-los, é obedecê-los, é agir de acordo com eles. Então a gente percebe que Deus preza muito isso, porque é isso que verdadeiramente demonstra o nosso amor ao Senhor. O nosso amor ao Senhor está em conhecermos a palavra de Deus. O nosso amor ao Senhor está em obedecermos a palavra de Deus. O nosso amor ao Senhor não está simplesmente em irmos para um culto, para uma congregação, para uma celebração, levantarmos a mão e dizermos, Senhor, eu te amo. Não que não devemos fazer isso, devemos sim. É uma atitude de adoração e é uma atitude bela diante de Deus, mas essa atitude precisa ser acompanhada por um esforço real, por um esforço sincero em conhecer os seus mandamentos e obedecê-los. Isso é que é demonstrar amor ao Senhor. E por isso a gente vê Esdras indo até Jerusalém, para ver como o povo estava no seu conhecimento da palavra de Deus. Por isso a gente vê Esdras indo até Jerusalém, para ver como o povo estava na sua obediência às ordenanças de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, para entender que esse conhecimento e obediência à palavra de Deus não era apenas devido lá pelo povo de Israel na sua época, não era apenas devido lá pela igreja primitiva em sua época. Não, mas esse conhecimento e essa obediência à palavra de Deus é para que nós como igreja de Cristo, demonstremos verdadeiramente que o amamos, que o queremos, que o desejamos, que queremos a presença dele, desejamos estar na presença dele, desejamos que ele seja o nosso rei, o nosso governante, todos os dias da nossa vida. E a gente vê isso desde a igreja primitiva, quando o apóstolo Paulo mostra que ele conhecia a importância do ensino da palavra. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, tem um trechinho aqui só que diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. O texto completo diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. É como se ele dissesse assim, Timóteo, presta atenção nisso que eu estou dizendo, na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, do Juiz de toda a terra. E ele diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. A gente percebe aqui, meu querido, o apóstolo Paulo tremendamente preocupado com o jovem pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. A gente percebe ele tremendamente preocupado em ensinar este pastor que a maior necessidade que existia e que existe até hoje é o ensino da palavra. Que a maior necessidade que nós temos é de ouvir a palavra de Deus. Que a maior necessidade que nós temos é de colocar para dentro dos nossos corações e para dentro das nossas mentes a palavra de Deus. É de colocar para fora, nas nossas atitudes, a obediência à palavra de Deus. Essa é a maior necessidade que temos, é assim que demonstramos que amamos a Deus, e é o amor a Deus que faz com que sejamos pessoas melhores, com que sejamos cristãos melhores, com que sejamos pessoas verdadeiramente de Deus, de Cristo. E ele diz não apenas que Timóteo devia ensinar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, nos diz o seguinte, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também os ensinarem a outros. Ou seja, Paulo está dizendo que essa pregação da palavra de Deus, Paulo está dizendo que esse testemunho da palavra de Deus, ele precisa ser contínuo. Ele não pode acabar quando um pastor morre, ele não pode acabar quando uma geração se acaba, ele não pode acabar quando um líder se vai. Nada disso pode acontecer, pelo contrário, isso deve ser contínuo durante as gerações até a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos não apenas ensinar as pessoas, mas nós precisamos ensinar pessoas a ensinar pessoas, para que essas pessoas ensinem outras pessoas. E dessa maneira, durante todo o tempo da igreja aqui na Terra, durante todo o tempo que temos como evangelistas, como pregadores, durante todo o tempo em que a igreja está sobre essa terra para cumprir a grande comissão de Jesus Cristo,
a palavra de Deus seja pregada, a palavra de Deus seja ensinada, a verdade da palavra de Deus seja cumprida nas nossas vidas e na vida daqueles que vierem depois de nós. E aí o apóstolo Paulo chama a responsabilidade também aquele que tem o dom de ensino, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: se o teu dom é ensinar, se dedique ao ensino. Se o teu dom é levar as pessoas à palavra de Deus, se dedique a isso, se esforce nisso, seja primoroso nisso, faça isso com grande alegria, faça isso com grande entusiasmo, faça isso de maneira que a sua fé seja demonstrada não apenas em palavras, mas em atitude, em ação. Faça isso de maneira que as pessoas reconheçam verdadeiramente em você alguém que prega, ensina e vive a palavra de Deus. Esse é a grande chave da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser ensinada porque ela é uma ordenança de Deus. Esse ensino é uma ordenança de Deus. Deus nos mostrou que nós precisamos ensinar lá no Antigo Testamento, lá com Moisés, lá quando ele deu a lei, lá quando ele levantou os profetas, lá quando ele levanta Neemias, lá quando ele restaura o reino de Israel, quando ele restaura Israel como nação. Lá no Antigo Testamento, nós vemos que a palavra de Deus precisava ser ensinada. Isso foi ratificado por Jesus, nós vimos agora há pouco no final do livro de Mateus, e isso é confirmado pelos apóstolos no livro de Atos. Ou seja, não existe em nenhum tempo um tempo em que a palavra de Deus não deva ser pregada. Não existe nenhum tempo da igreja ou de Israel sobre a face da terra um tempo em que a palavra de Deus possa ser esquecida, um tempo em que a palavra de Deus possa ser colocada em segundo plano, um tempo em que o ensino da palavra de Deus possa ficar de alguma maneira de lado. Isso não acontece, meus queridos. E aí eu chamo cada um de vocês que está me ouvindo agora, ou vocês que vão ouvir esse vídeo depois, que vão ver esse vídeo depois, eu chamo cada um de vocês à responsabilidade. Será que é assim que temos agido? Ou será que a palavra de Deus tem ficado de lado nas nossas vidas? Será que nós temos dedicado um tempo de estudo para a palavra de Deus? Quando sobra, se sobra, um tempo depois que nós fazemos tudo, depois que nós nos cansamos com o trabalho, que nós nos cansamos com a diversão, que nós nos cansamos com o lazer, que nós nos cansamos com a televisão, quando o sono chega, então é aí que eu acabo dedicando um tempo à palavra de Deus. Não, não pode ser assim, querido. Não pode ser assim. A Bíblia nos ensina, a própria palavra de Deus nos mostra que nós precisamos ser zelosos pelo aprendizado e pelo ensino da palavra de Deus. Não simplesmente para termos um intelecto superior ou para termos um conhecimento superior aos outros no que a palavra de Deus nos diz. Não, mas nós precisamos ser zelosos em aprender e em cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus nos pede, é isso que Deus fala conosco, porque a palavra de Deus, ela nos traz grandes resultados. E são esses resultados que nós queremos falar agora. Nós não queremos simplesmente olhar para o povo de Israel, olhar lá para Jerusalém antiga, para o momento da restauração depois do cativeiro da Babilônia, e ver que a palavra de Deus trouxe resultado para aquele povo. Não. Nós precisamos olhar e ver que a palavra de Deus traz resultado para nós, que a palavra de Deus traz resultado para a igreja, que a palavra de Deus faz diferença nas nossas vidas. E é isso que nós vamos ver agora. A palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus tem resultados. E o primeiro deles é que o ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Deuteronômio 4:10. Deus falou: Ajunta-me o povo, e eu os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 8:6. Guarda os mandamentos do Senhor, para o temer. O que é que a gente está falando quando a gente fala de temer a Deus, meu querido? Será que é ter medo de Deus? É ter medo do castigo que Deus pode me trazer de alguma maneira? É ter medo, sei lá, da fúria do Senhor, da ira do Senhor? É ter medo do inferno? Será que é isso? A gente não fala mais em inferno quase, né? Mas às vezes precisa falar. Será que é isso que significa temer a Deus? Não é isso, meu querido. Temer a Deus significa reverenciar o seu nome. Significa entender a grandeza dele.
entender o quanto Ele é maior que eu, o quanto eu sou dependente dEle, o quanto eu preciso me dobrar a Ele, o quanto Ele é mais inteligente que eu, o quanto Ele é mais sábio, o quanto Ele é mais poderoso, a ponto de que eu posso submeter com toda a confiança a minha vida ao controle do Senhor. Isso é temer a Deus. Isso é honrar a Deus. Isso é buscar a Deus de uma maneira interessante. Isso é buscar a Deus de uma maneira que faz diferença na minha e na tua vida. Isso é buscar a Deus de uma maneira que o Senhor se alegra. E para isso, a própria palavra de Deus diz, nós acabamos de ler Deuteronômio, para isso nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e pregar a palavra de Deus. Nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio 8:6. Nós precisamos disso nas nossas vidas. É engraçado como muitas vezes a gente tem pessoas dentro da igreja que não conseguem compreender ou que não conseguem captar essa necessidade que existe de estar diante da palavra de Deus todo o tempo, essa necessidade que existe de estudar a palavra de Deus todo o tempo, essa necessidade que existe de buscar o Senhor em todo o tempo, para que esse temor do Senhor, que essa reverência ao Senhor, que esse sentimento da grandeza de Deus se apodere de nós. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos disso, porque quando entendemos quanto Deus é grande, quando entendemos o quanto devemos temê-lo, não no sentido de ter medo dele, mas de reverenciá-lo, quando nós entendemos isso, existe uma outra coisa que acontece conosco que é muito interessante, que está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Pelo temor do Senhor, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Isso está escrito em Provérbios, vamos ver lá os versículos. Provérbios capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó. É o 3, 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema, reverencie, obedeça, permita que o Senhor te governe e evite o mal. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos diz ainda mais. Espera aí que eu acho que eu tirei o negócio lá. Provérbios capítulo 16, versículo 6 diz o seguinte, mesmo no livro de Provérbios capítulo 16, versículo 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. E por fim, Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte: temer o Senhor é odiar o mal. Em algumas traduções traz a palavra aborrecer. Nesse sentido, o aborrecer o mal e odiar o mal são sinônimos, ok? Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O grande rei Salomão está falando aqui do mais alto de sua sabedoria, aquilo que o conhecimento da lei de Deus havia gerado nele. Aquilo que o conhecimento da lei de Deus havia gerado no povo de Israel no tempo dele. Mostrando que aquele que teme ao Senhor, aquele que reverencia o Senhor, aquele que permite que o Senhor governe, aquele que permite que o Senhor reine, na sua vida, ele se separa do mal, ele se livra do mal, ele evita que coisas más lhe aconteçam, evita que coisas más aconteçam àqueles que estão próximos a ele. Ele se desvia do mal, ele odeia o mau caminho, ele odeia as coisas que ferem de alguma maneira o coração do próprio Deus. Ok? E também, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou o seu pecado, apartou-se dos deuses estranhos, adorou o seu Deus e fez com ele um firme concerto. Está lá em Neemias, capítulo 9, versículos 13 e 38. Diz assim, ó, Neemias, capítulo 9, versículo 13, nos diz o seguinte: tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, lhes deste ordenanças justas, leis verdadeiras,
decretos e mandamentos excelentes. E aí lá no final do capítulo, no último versículo do capítulo, versículo 38, diz assim: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito, assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Nós percebemos aqui que o povo, na época de Esdras, ele fez um concerto, um acordo, um contrato com Deus, uma promessa solene de servir a Deus por compreender a palavra de Deus, por entender quem Deus era através da sua palavra, por entender quem Deus é através da sua palavra. O era aqui não cabe, na realidade, quem Deus é até hoje, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, a gente percebe isso. Então, o povo de Deus fez um concerto, restaurou a sua situação religiosa, restaurou a sua cidade, restaurou a sua situação política, restaurou a sua liturgia de culto, por entender quem Deus é, e fez um concerto com Deus de que não adorariam mais outros deuses, de que reconheceriam no Senhor Deus de Israel o único Deus verdadeiro. E quando o povo faz isso, na verdade, ele o faz por causa da leitura, da explicação e do entendimento da lei e dos profetas. Da leitura, da explicação e do entendimento da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus. A palavra de Deus, na verdade, é o próprio poder de Deus. É o que a gente tem aqui, ó. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, ó, Romanos 1, 16. Não me envergonhe do evangelho, das boas novas, da palavra, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É engraçado, né? Como tantas e tantas vezes nós dizemos assim: Senhor, dá-nos o teu poder. Senhor, dá-nos a tua presença. Senhor, nos faz te conhecer. A gente diz isso tantas vezes, quando no fundo nós temos a plena capacidade de conhecer a Deus, de receber o poder de Deus, de viver de acordo com aquilo que Deus deseja de nós. Basta nós estudarmos a sua palavra, basta nós obedecermos a sua palavra, basta nós andarmos em conformidade com a palavra de Deus e não com os ensinamentos que recebemos na sociedade hoje em dia. Está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. A conformidade nossa não deve ser com o mundo. A nossa conformidade deve ser com a palavra de Deus, para que a nossa mente seja renovada, para que as nossas emoções sejam renovadas, para que o nosso espírito seja renovado, para que nós tenhamos a total capacidade de compreender e andar de acordo com a palavra de Deus. Querido, eu queria te chamar mais uma vez, pela segunda vez hoje, eu queria te chamar a realidade da tua e da minha vida. A que importância temos dado ao ensino e aprendizado da palavra de Deus? A que importância temos dado? E eu não estou falando aqui desse momento que a gente tem toda terça-feira de ter 45 minutos, uma hora de leitura da palavra de Deus e de explicação a respeito dessa palavra. Não! Eu estou falando daquilo que eu e você fazemos no nosso quarto, daquilo que eu e você fazemos no nosso tempo livre, daquilo que eu e você fazemos quando Deus nos chama para estudar a sua palavra. Nós precisamos de verdade dedicar um tempo de qualidade ao estudo da palavra de Deus. Nós precisamos dedicar um tempo de qualidade a compreender as leis de Deus. Por quê? Porque é isso que gera fé, é isso que faz com que a nossa fé seja acrescentada, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É isso que faz com que a nossa fé seja aumentada, para que nós tenhamos cada vez mais essa percepção de que Deus reina em nós, de que Deus governa as nossas vidas, de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Falamos a respeito disso, né? Porque foi que Neemias não teve medo dos inimigos, como foi que ele venceu? Porque ele tinha a absoluta certeza de estar no centro da vontade de Deus. Ele tinha a absoluta certeza de estar cumprindo a vontade de Deus. Ele tinha a absoluta certeza de estar cumprindo os mandamentos e ordenanças de Deus para a sua vida. E como ele tinha essa certeza? Através do estudo da palavra de Deus. Através daquilo que Deus lhe revelou na lei e nos profetas. Através daquilo que Deus lhe revelou, através daquilo que Deus falou a ele. Então nós precisamos também, assim como Neemias, assim como Esdras, nós precisamos também receber essa palavra dentro de nós. Nós precisamos também receber esse poder. Nós precisamos também
receber esse conselho, esse ensinamento. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ler, precisamos aprender, precisamos entender, precisamos ensinar, precisamos levar essa palavra a todos aqueles que ainda não a conhecem. E a palavra de Deus ainda tem mais efeitos na nossa vida espiritual. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes, naqueles que creem. Essas normas dão forma às manifestações da nossa vida naquele que se converte, naquele que aceita Cristo, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Querido, quando nós conhecemos, quando nós alcançamos o conhecimento daquilo que Deus tem para nós, então forma-se um ambiente espiritual dentro de nós que nos permite ouvir a voz de Deus e que o Espírito de Deus haja em nós. Que o Espírito de Deus manifeste em nós a sua vida, que o Espírito de Deus manifeste em nós os dons espirituais, que o Espírito de Deus manifeste em nós o fruto do Espírito, que o Espírito de Deus manifeste em nós a realidade da vida cristã. Mas para isso, nós também precisamos ser colaboradores de Deus, nos esforçando para compreender a sua palavra, nos esforçando para aprender a sua palavra, nos esforçando para ter esta vida de comunhão com Deus e com a sua verdade. É tremendamente importante isso. Essas manifestações de Deus que o Espírito Santo diz fazer em nossas vidas estão descritas aqui. Vamos ver algumas dessas manifestações na vida daqueles que passam a crer em Deus. Primeiro, o crente é honesto a toda prova. É até estranho, vamos dizer assim, eu falar a respeito disso. Mas honestidade tem que ser característica do servo de Deus. Sim. Emprestou? Pague. Comprou? Pague. Prometeu? Cumpra. A palavra do crente tem que ser sim, sim. Ou seja, quando você disser sim, vou fazer, faça. Ou não, não. Se você disser não, não vou fazer, não faça. Prometeu? Cumpra. Não faça voto de tolo jamais. Seja honesto em todos os seus negócios. Seja honesto em todos os seus relacionamentos. Seja honesto em todas as suas palavras. Seja honesto em todas as suas atitudes. Seja honesto em quem você é. Isso vale para você e vale para mim também, né? O crente precisa ser honesto a toda prova. Existem alguns versículos que falam a respeito disso. 1 Romanos capítulo 12, versículo 17. 1 Romanos não, é só Romanos, né? É o primeiro versículo. Romanos 12, 17 diz o seguinte, olha: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Depois, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21, nos diz o seguinte, 2 Coríntios 8, 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. 1 Pedro 1,12 diz assim: A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Acho que esse versículo está errado, gente. Vou ter que corrigir depois e passar para vocês. Desculpa aí. Hebreus 13, 18. Diz assim:
Orem por nós. Estamos certos de que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Isso nos mostra, gente, esses versículos todos, exceto 1 Pedro aqui, que acho que está fora de contexto, mas depois eu corrijo e encaminho para vocês. Esses versículos todos nos mostram que o crente precisa, sim, primar pela honestidade. Precisa prezar a honestidade. É terrível a gente ver quantos maus testemunhos temos nesse quesito, dentro da Igreja de Deus. É terrível a gente perceber quantos maus testemunhos nós temos, quantos maus testemunhos às vezes nós mesmos damos, né? Nós precisamos olhar e conhecer a palavra de Deus e nos corrigir nisso. Porque a palavra de Deus quer que nós sejamos honestos em todas as coisas. Exige que sejamos honestos em todas as coisas. Ok? E aí tem um segundo ponto aqui que é terrível quando a gente para pensar, né? O crente jamais mente. Vamos lembrar aqui que a palavra de Deus nos ensina que é a verdade que liberta e que o pai da mentira é o diabo. Então, nós precisamos de verdade levar isso muito a sério. O crente não pode mentir, gente. Não é de Deus a mentira de maneira nenhuma. Vamos ler lá, Isaías capítulo 63, versículo 8. O que a palavra de Deus nos diz é o seguinte, gente. Sem dúvida eles são meu povo, disse ele. São os filhos que não me vão trair. Assim ele se tornou o salvador deles. É o Senhor Jeová prometendo novamente a salvação aos hebreus. Efésios capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte, agora no Novo Testamento. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Temos ainda 1 João 2, 28, que nos diz o seguinte: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. Percebemos aqui que a verdade da volta do Senhor deve ser firme em nós. Se você for ler todo o contexto, você vai ver que aquele que está em Cristo não pode mentir. Se você for ver todo o contexto de 1 João, ok? O crente tem o testemunho da sua consciência no Espírito Santo de que ele não mentiu. Quando a gente fala de Cristo, a gente tem o testemunho do próprio Espírito de Deus de que não mentimos, mas pelo contrário, de que falamos a verdade e é essa verdade que salva e liberta. Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo em nós. Mateus capítulo 5, versículo 37, talvez seja o trecho mais conhecido por todos nós que fala a esse respeito, nos diz o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Qualquer coisa diferente dessa não vem de Deus, vem do maligno, é de procedência maligna. Nasceu não no coração de Deus, mas nasceu no coração de Satanás, do espírito do mal, ok? Então, Deus nos ensina que nós precisamos ser verdadeiros em todas as coisas, que nós precisamos ser verdadeiros nas nossas palavras, que nós precisamos ser verdadeiros nas nossas ações. Isso é fácil? Fala sério. Será que a gente não conta o que a gente chama de mentirinha branca de vez em quando? Ah, essa mentirinha não faz mal para ninguém, é só para não magoar, é só para não ferir, é para manter o meu emprego. Não, foi o patrão que disse, foi a mamãe que falou para mentir para o vendedor que bateu na porta de casa. Será? Querido, nós precisamos de verdade aprender a obedecer aos homens, aprender a obedecer a Deus e não aos homens. É isso que nós precisamos de verdade. Nós precisamos de verdade aprender a obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina e não aquilo que a sociedade mostra que é o certo. Porque a sociedade mente e muito, gente. A verdade é essa. E, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é muitas pessoas que se dizem de Deus, e às vezes até nós mesmos, não dá para apontar o dedo para os outros, não. Eu quero pensar em mim mesmo enquanto você pensa em você mesmo aí. Quantas e quantas vezes a gente acaba agindo de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que a mentira se infiltre em nossas vidas.
porque isso é de procedência maligna. Tem mais coisa que a palavra de Deus nos ensina, gente. Ela nos ensina que o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Efésios capítulo 4, 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Quando conhecemos a Cristo, nós entendemos que a propriedade é algo muito importante estabelecida por Deus. Aquilo que é meu, aquilo que não é meu, não é meu. Por mais que eu o deseje, não é meu. Que é do meu irmão, é do patrão, é da sociedade, sei lá, mas se não é meu, está resolvido. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir tudo aquilo que ele havia furtado. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 8, vamos ler esse trecho. Diz assim, ó, Lucas 19, 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui alguma coisa, em algumas versões diz, e se defraudei alguém em alguma coisa, e se roubei alguma coisa de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Nós percebemos aqui a seriedade com que o próprio Deus trata a lei de propriedade, né? Gente, nós vemos lá no Antigo Testamento, se você for ler o Levítico, a terra, por exemplo, não pertencia às famílias, a terra não pertencia às tribos, a terra não pertencia às pessoas, a terra pertencia a Deus. Deus havia concedido e não dado. Qual é a diferença de conceder e dar? Conceder quer dizer, toma para usar, mas não é teu, é meu. Assim como Deus nos concede vida, né? Assim como os dons espirituais são concedidos, não são dados, enfim. A terra, lá no livro de Levítico, ela não era dada por Deus a ninguém, ela era concedida. E dessa maneira, quando uma pessoa comprava a terra de outra pessoa, ela não comprava a terra sim, ela comprava o direito de uso, o direito de concessão. E havia a cada 7 anos uma devolução, ou dependendo de como fosse o negócio, a cada 49 anos, no 58º ano, a cada 7 semanas de anos, né, uma família devolvia a outra aquilo que havia sido comprado. Se uma pessoa por dívida tinha se feito escrava de outra, ela era libertada no ano do jubileu também, que era esse ano número 50. Enfim, Deus mostrava ao povo, Deus ensinava ao povo a importância da lei de propriedade. A terra era do Senhor. E Deus nos ensina também, através da palavra de Deus em Efésios capítulo 4, 28, ou em Lucas capítulo 19, versículo 8, Deus nos ensina a respeito da importância que Ele dá à lei de propriedade, a respeito de como é que as coisas devem ser. Aquilo que é meu, aquilo que Deus me deu o direito de usar, eu devo possuir. Agora, aquilo que Deus deu o direito ao meu irmão, que Deus deu o direito ao meu vizinho, que Deus deu o direito ao meu patrão, que Deus deu o direito àquele que não é meu irmão, aquele que não serve a Deus, puxa vida, ele não serve a Deus, ele não tem direito de nada. Não, não é isso. Se é dele, é dele. Se é meu, é meu. É assim que nós devemos viver. E quando conhecemos a palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que é desejo de Deus que a propriedade seja respeitada. E mais, quando conhecemos a palavra de Deus, nós vemos que o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Olha que coisa linda! Efésios capítulo 5, versículo 3, nos diz o seguinte, gente. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A gente entende aqui, meu querido, que diferente do que muitas pessoas pregam por aí, Deus quer sim saber de como nós vivemos a nossa vida no nosso corpo, de como tratamos o nosso corpo, de como tratamos os nossos pensamentos. Deus tem sim um grande interesse a respeito de como eu trato a minha sexualidade, a respeito de como eu trato o meu casamento, a respeito de como eu trato as minhas relações, os meus relacionamentos. Deus tem sim grande interesse nisso, porque isso é parte integrante de minha vida. Isso é parte integrante de quem eu sou. Isso, tantas e tantas vezes, serve como pedra de tropeço a tantos cristãos. Não é nenhum nem dois casos que a gente vê
de pastores caindo em imoralidade sexual, caindo em adultério. Não é nenhum nem dois casos que a gente vê de irmãos de tantos anos desistindo de servir a Deus porque permitiu que a impureza, que a cobiça, que a lascívia, que a prostituição se apoderasse dele. Deus tem tremendo interesse nisso. Deus tem tremendo interesse em nos ensinar a respeito da pureza e não da imoralidade. Deus tem tremendo interesse em nos ensinar a respeito de como nós devemos agir. Efésios 5,3 diz que esse tipo de coisa não deve nem se nomear no meio de nós. Nós não devemos nem sequer cogitar tais práticas. Por quê? Porque isso desagrada profundamente a Deus, vai contra os preceitos da palavra de Deus e gera, portanto, muitos males àqueles que assim procedem, àqueles que assim o praticam. Nós precisamos, então, entender que Deus tem grande interesse em nossa pureza e, aprendendo isso na palavra de Deus, devemos aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Êxodo capítulo 20, versículo 16, fala a respeito disso, é o primeiro versículo que vamos ler. Capítulo 20, 16, diz assim, olha, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não tem nem muito o que explicar, né, minha gente? No fundo, a palavra de Deus explica assim mesmo. Provérbios capítulo 10, versículo 18, diz o seguinte, 10, 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Quem espalha a calúnia é tolo. Em algumas traduções diz, é louco. Ok? Jamais levante um falso testemunho, jamais levante uma calúnia contra ninguém. Tiago, capítulo 4, versículo 11, para não dizer que o Novo Testamento também não fala a respeito disso. Está aqui, ó. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está agindo como juiz. E nós não temos, de maneira nenhuma, autoridade para agir como juízes. Pelo contrário, Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, até não está aqui na apostila, mas eu vou ler com vocês para que a gente veja isso como verdadeiramente é na palavra de Deus. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha só, minha gente, a importância que não trazer um falso testemunho, não falar um falso testemunho, não fazer com que as pessoas sejam julgadas, muitas vezes por coisas que não fizeram, por aquilo que eu acho que eu vi, por aquilo que eu acho que fizeram, por aquilo que eu ouvi do vizinho, do fulano, do ciclano que aconteceu. O nome disso é fofoca, gente. Isso não deve ser sequer cogitado no meio do povo de Deus. O povo de Deus deve ser um povo puro, zeloso de boas obras e zeloso da verdade. E mais, o ensino da palavra de Deus traz ainda mais coisas. O ensino da palavra de Deus dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte para nós. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então vamos considerar o seguinte, o conhecimento consolida ou gera força, segundo Provérbios capítulo 24, versículo 3, que nos diz o seguinte, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Ou seja, a sabedoria, o conhecimento é que consolida a força, que faz com que as coisas sejam bem edificadas, com que as coisas sejam firmes. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso também está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. A palavra nos diz o seguinte.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, para que conheçamos, para que possamos discernir as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Querido, a palavra de Deus é que gera em nós um conhecimento espiritual e verdadeiro. Eu estou dizendo para vocês que vocês não precisam estudar outras coisas para ter conhecimento, não precisam olhar o que os professores dizem na escola, na universidade, não precisam ter conhecimento das coisas que acontecem no nosso mundo, da sociedade que nos rodeia. Não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que as pessoas podem mentir, o que está escrito na internet pode não ser verdade, a ciência pode ser reformada, aquilo que hoje é ciência, amanhã não é mais. As teorias podem ser revistas, mas a palavra de Deus, o conhecimento contido na palavra de Deus, aquilo que o Senhor Deus falou, jamais se mostrou errado, jamais se mostrou errôneo, jamais pode ser reformado, jamais pode ser desmentido, jamais pode não ser cumprido, porque aquilo é conhecimento verdadeiro que perdura para toda a eternidade. Já existia antes do homem existir sobre a face da terra e vai durar muito tempo depois do que o homem se for da face da terra. O conhecimento verdadeiro, o conhecimento firme, o conhecimento correto, aquele que gera força, vem da própria palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos dá conhecimento. E pelo conhecimento da verdade, nós podemos alcançar a libertação. João capítulo 8, versículo 32, acho que é conhecido de todos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pelo conhecimento, nós podemos saber que Deus quer que todos os homens venham a conhecer a sua verdade. Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2, 4. Diz assim a palavra de Deus, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que nós possamos escapar do nosso próprio achismo, que nós possamos escapar das nossas próprias teorias a respeito da vida, que nós possamos escapar das nossas próprias teorias a respeito da eternidade, a respeito de salvação, que nós possamos fugir daquilo que nós achamos que deve ser e conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente o que Deus tem preparado para nós. Porque pelo conhecimento nós também descobrimos, nós podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, diz assim, olha, por isso temos o propósito de lhe agradar, de agradar a Deus. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Nós temos o propósito, pelo conhecimento que temos, de agradar a Deus enquanto vivemos nessa terra, enquanto vivemos nesse corpo, e quando partimos aqui por toda a eternidade. Agradar a Deus não é o resultado da nossa própria força, mas é o resultado da força que Deus dá, do conhecimento que Deus nos dá, para que nós tenhamos a graça de agradá-lo. Esse é o desejo de Deus. É isso que a palavra de Deus gera em nós. A palavra de Deus gera em nós a vontade de conhecê-lo. A palavra de Deus gera em nós a vontade de agradá-lo. A palavra de Deus gera em nós a vontade de estar diante de Deus. Enfim, gente, resumindo isso que dissemos, nós temos que o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais e dá conhecimento. O ensino da palavra de Deus faz com que sejamos pessoas melhores, faz com que sejamos cristãos melhores, faz com que sejamos melhores membros de igreja, faz com que sejamos melhores amigos, faz com que sejamos melhores pais, faz com que sejamos melhores esposos e esposas, faz com que sejamos melhores irmãos, faz com que sejamos melhores negociantes, faz com que sejamos melhores patrões, faz com que sejamos melhores funcionários, faz com que sejamos melhores em todas as nossas relações, porque estabelece normas espirituais, gera temor e nos dá conhecimento. É extremamente importante que nós tenhamos isso em nossa mente. É extremamente importante que nós compreendamos o quanto somos carentes e dependentes de conhecer a palavra de Deus. Concluindo, quando o povo ouviu e entendeu a palavra de Deus, todos experimentaram uma profunda convicção do pecado e da culpa.
Os trechos da lei continham uma clara revelação da condição espiritual do povo. Lá ainda podem ter sido lidos os trechos de Levítico, capítulo 26, e Deuteronômio, capítulo 28. Trechos estes que falam de bênção e de juízo divino, conforme a obediência ou desobediência do povo à palavra de Deus. E aí a gente vê o resultado disso lá no povo de Israel. Nos avivamentos, o choro, quando acompanhado de um profundo arrependimento, conforme o capítulo 9 de Neemias, é um sinal da operação do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8, mostra isso também. Sentir tristeza pelo pecado e abandoná-lo resulta em perdão e alegria. Nós vemos que logo em seguida, após o capítulo 9, quando Neemias e Esdras levam o povo ao conhecimento de que Deus os estava corrigindo, não para que eles ficassem prostrados e chorando, mas para que eles tivessem uma nova oportunidade de se aproximar de Deus, esse quebrantamento, essa profunda tristeza pelo pecado se torna em alegria de salvação, se torna em vitória. A tristeza pelo pecado, gerado pelo conhecimento da palavra de Deus, torna-nos felizes, porque entendemos que Deus não desiste de nós, que Deus quer nos salvar, que Deus continua operando, que Deus continua falando, que Deus continua agindo em nossas vidas. Que nós possamos ter essa profunda tristeza quando o nosso coração for contrito pelo pecado, ao nos depararmos com aquilo que fazemos de errado diante da palavra de Deus. Mas que nós não fiquemos prostrados, que nós não fiquemos caídos, que nós não fiquemos derribados no meio do caminho, mas pelo contrário, que nós possamos nos levantar e nos alegrar. Porque quando aprendemos a palavra de Deus, percebemos que Deus não nos derruba para nos manter caídos. Pelo contrário, Deus nos derruba para que o nosso pecado fique ao chão, mas que nós nos levantemos para a salvação, para a graça e glória que vem do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra possa te atingir, que essa palavra possa te tocar assim como ela me atinge e me toca nesse momento. E que a presença de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém? Vamos orar para que a presença de Deus esteja em nós em todo o tempo e que essa palavra nos toque dessa maneira. Senhor Deus, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti esse tempo que tivemos estudando um pouquinho a Tua palavra, falando um pouquinho a Teu respeito, falando um pouquinho a respeito da Tua palavra e do ensino da Tua palavra, da importância da Tua palavra. Deus, assim como o povo de Israel teve um momento de quebrantamento e conversão, e isso precedeu um momento de tremenda alegria por saber que a Tua presença estava com eles, que assim também essa palavra nos toque. Que nós tenhamos, ó Deus, a certeza e a convicção de nosso pecado, de o quanto pequenos nós somos, de o quanto dependentes nós somos, mas que não fiquemos prostrados, ó Papai, que nos levantemos e possamos servir, te engrandecer, te agradecer, te glorificar e alcançar a grande salvação que o Senhor tem nos oferecido de graça, ó Deus. Faz com que o Teu poder atinja cada um desses que está vendo esse vídeo, daqueles que estão vendo ao vivo, daqueles que verão depois, ó Papai. Faz com que o Teu poder nos atinja, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em todo tempo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Fique em paz, que o Senhor esteja contigo durante todo esse resto de semana, e que a presença dele seja o teu maior bem no nome santo de Jesus. Amém e amém.